Fala pessoal, boa noite. Como vocês podem ver, nós temos um cenário diferente. A gente está aqui para o nosso podcast mensal do Expresso do Oriente Médio com o André. E hoje ele se preocupou em vir com gravata, Por quê? porque da última vez, o Não. que que Por que aconteceu? é hoje? Não, tá bom, esse é um segundo fator. Eu achei que você veio porque Não, porque reclamaram que da outra vez eu tava esse, de gravata, né, você estava sem eu estava gravata. de terno sem gravata, estava sem terno e com gravata. Isso, isso. Mas hoje é o Dia Internacional dos Carecas. Ah, muito bem, Então, então. em celebração aos carecas, eu vim de vermelho em homenagem ao lindo Líbano, né? Ah, Eu vim boa. de vermelho e branco em comemoração ao lindo país que foi Sequestrado. Boa. sequestrado por radicais e países com interesses múltiplos, não muito legais, né? Então, em memória aos carecas e ao Líbano, eu vim de gravata e de vermelho. Muito bem. Eu tô de azul, como vocês podem ver. E carecas, né? Hoje eu, por acaso, raspei meu cabelo também, então tô mais careca. Ótimo. Você não, Na você verdade, a tá. gente é careca por escolha, né? Porque a gente raspa a cabeça cada dois, Isso, três as dias. pessoas Eu não também. sabem disso, quer dizer, elas descobriram isso na pandemia, quando eu deixei o cabelo crescer, porque não tinha onde cortar. E aí eu E você não fui. tinha máquina em casa? Máquina em casa é um negócio muito problemático, Eu tenho inútil. duas, eu te empresto uma se você Não, quiser. mas é que, meu, é uma sujeira, é um caos, você não consegue fazer atrás direito, não adianta Consegue. nada. Eu falei, Prático. tá bom, eu vou experimentar depois de 20 e tantos anos deixar o cabelo crescer. E aí? E aí eu Aí ficou virei. tudo espetado, né? Não, eu virei o Wolverine, né? Virou Wolverine. Isso. Falando em heróis de, né? Em heróis De em super-heróis. super-heróis, né? A gente tava falando disso, né? Mas então, pessoal, vocês estão vendo aqui, nós temos um cenário novo. Olha que legal, olha que interessante. Temos aqui a plaquinha feliz, né? Ela tá aqui para vocês verem. O meu tanque. Uns livros que nós vamos trocar esses livros. A ideia é trocar os livros conforme a gente for fazendo os nossos podcasts aqui. Então o André vai trazer uns outros, eu coloquei alguns aqui. É difícil que a maioria desses livros vão ser em inglês, né? Mas tudo Não, bem. Alguns têm em tem os que português. a gente traduziu 3 livros já, a gente tá pro É? quarto livro já. Ah, então, ó, 3 semanas você já pode trazer livros diferentes que vocês traduziram. Muito bem. E aí aqui nós estamos, né, no ambiente podcast de conversa, na nossa mesa. Tem um mapa aqui que dá para ver o Oriente Médio muito bem, que vai ser muito bem utilizado nas nossas explicações do Expresso do Oriente Médio. Bom, então, hoje o assunto Era, era era um, era um, era um que era o Catar. era o Qatar, a gente, Podemos dividir isso com o isso. resto. Era o É, Catar, só que aí era a o Qatar gente e a gente decidiu tirar o Qatar e e colocar o colocar o Líbano. Líbano, porque nós acordamos ou no meio da tarde, ou sei lá, na hora do almoço, começou a acontecer um caos. Caos. E Mais aí, um, mais mais uma. uma vez. Mais um caos, e aí eu falei, não, não tem como não falar disso, todo mundo vai ficar perguntando disso. E você falou, vamos falar um pouco dos dois. Eu falei, não, um pouco dos dois é muita. E não dá nem pra falar, e a gente não pode nem considerar esse o dia do Líbano, porque É. é muita coisa pra Ah, falar do sim, Líbano. sim. Nós só vamos falar do que está acontecendo agora, né, no É. Líbano. Dá pra, Tipo, dá, vamos dá, tocar dá em pra, algumas dá coisas, pra óbvio, trocar em não dá pra algumas explicar, coisas, não não dá pra dá pra falar explicar o tudo resto, do é. Líbano. Sim, tocar em algumas O coisas. Líbano merece 2 programas, Ah, ou mais, né, ou até. mais. Bom, então, vamos lá, né? Vamos começar. O que que aconteceu? O que aconteceu? A explosão, né, que teve no ano passado gerou uma investigação, né, a explosão de amônia no porto de Beirute, todo mundo sabe, uma das maiores explosões não nucleares da Da história. história, Um raio de 10 Raio quilômetros, 10 mais ou quilômetros, menos. matou mais de 200 pessoas, enfim, destruiu 300 mil pessoas sem desabrigadas, desabrigadas, exato. né? Aí, bom, foi instaurado aí um inquérito dentro do governo libanês, começou a investigar e agora gerou um protesto hoje da galera do Hezbollah e do Amal, que são os dois grupos xiitas, que foram protestar na porta do judiciário lá contra esse juiz aí que está intimando pessoas do governo para virem depor. E obviamente eles parece que cristãos, porque esse lugar, essa corte de justiça está numa zona de cristãos, eles entraram lá armados, ou sim, alguns não estavam armados, alguns estavam armados,
Eu vi cenas de gente do Hezbollah não armada e armada, e eles atiraram, parece que nas pessoas armadas, e aí eles revidaram, e aí gerou aí um confronto entre pessoas do Hezbollah e cristãos armados, que Os começaram cristãos da frente liberal, frente livre. para o Líbano, Tá. Frente Livre para o Líbano, que assim, você tem cristãos que são contra o Hezbollah e você tem os cristãos que Aliados, né? fizeram aliança política agora com Agora, Michel Aoun, que é cristão, isso. mas Mas o A1 ele tá com o Hezbollah. é Ele agora, tá. né? Tudo Agora, bem, né? Ele mas. vai quando ele vai de acordo com a onda, né? O A1 tem mais de 70, quase 80 anos, vai de acordo com a onda. Acho que historicamente os cristãos e os xiitas não se bicam, né? Sim. Os cristãos Se e a os gente olhar para o palestinos. spa, para o Exato, tempo, não se tudo que bicam. nós temos lá atrás Exato. não é uma aliança comum. Essa Não é daí. uma aliança comum e não é uma aliança natural, né? É, isso. Então, e aí começou realmente no meio do bairro, começaram a atirar. Eu vi rajadas nas casas. Eles simplesmente começaram a atirar nas casas, RPG, tentaram atingir aí algumas pessoas. Parece que os 5 mortos são membros do Hezbollah que estavam atirando. Ou pelo menos 3 ou 4 desses 5 mortos, ou 6 mortos, são pessoas dos grupos que estavam no solo, né, protestando. Bom, isso que aconteceu, né? Agora, Agora, teve gente que falou que, eu ouvi uns relatos que tinham atiradores sim, no alto dos sim, prédios atirando nos protestantes, né? Quem estava manifestando. Quem estava manifestando eram os dois grupos xiitas. uhum, Então, supostamente quem teria iniciado os seriam os cristãos. cristãos. Mas é que tá, tem que ver quem morreu, porque não adianta, eu não acho que faz muito sentido eles atirarem ao léu nos protestantes, né? Os que estavam protestando. Tem sim mais sentido eles Sim. terem atirado naqueles Em que alguns estavam armados, em específicos. alguns específicos, ou nos que estavam armados, ou se eventualmente algum dos que estavam armados pegou e atirou pra cima. Vai que ele atirou pra cima. É, Ah, ele atirou pra cima por protesto, ele atirou pra cima por algum motivo, pra dar medo, pra fazer um statement, né? Porque no Líbano tem muitas zonas que um não entra na zona do outro, né? sim. Se você é cristão, você não vai entrar na zona X, se você é xiita, você não vai entrar na zona Y, nem pra buscar seu amigo, porque se te pararem na rua é capaz de você ser linchado, etc e É. tal. Então tem vários contingentes em relação a isso. O que eu acho que aconteceu é diferente do que aconteceu em 2008. Não sei se vocês lembram, mas teve um forte embate de forças de segurança libanesa Uhum. contra o Hezbollah no norte do Líbano. Foi uma coisa assim. Então, acho que foi o episódio mais grave de briga étnica desde o fim da Guerra Civil em 90, em 2008. Eu lembro que eu estava na faculdade, a gente estava tendo aula de Líbano e aconteceu isso. Então, assim, foi uma coisa bem problemática que as pessoas ficaram assistindo, porque isso pode causar rapidamente uma volta de guerra civil, que aí acaba, colapsa o Líbano de vez, entendeu? Acaba a polícia, acaba o exército, não tem mais esse pouco Estado de Direito que ainda existe no Líbano. Mas aí a gente remete à pergunta, né, que eu acho que é importante, o porquê que teve esse protesto, o que que o juiz estava fazendo, o que que o juiz está investigando. O juiz está investigando quem é responsável pela amônia, qual foi a negligência, de quem fez a negligência, né? Quem é responsável pelas negligências que ocorreram lá. Tem vários documentos do governo libanês, de autoridades competentes técnicas, que enviaram um monte de pedidos para as autoridades competentes do porto, falando ele não está sendo guardado de forma adequada, teria que tirar aquilo ali dali, é perigoso, é muito calor, vai esquentar, dananana. E no final das contas. Essa história se estende desde 2013. Exato. Que essa amônia, esse nitrato tá colocado ali desde 2013 e cada um jogando a responsabilidade para o outro. E esse é um outro fator que a população está muito incomodada, que é depois da explosão, ninguém. Não era minha culpa. Primeiro-ministro, presidente, premier, presidente, todo mundo, não sou eu, não é minha culpa, não podia fazer nada, é o outro. Todo mundo apontando um para o outro e o cidadão libanês, ele tá de saco cheio. Ele não aguenta mais enfim, esse jogo de empurra-empurra. Quando não empurram um pro outro internamente, eles culpam alguém de fora. É uma força externa,
E o líder do Hezbollah falou: não, a sala de comando da embaixada americana que está armando, ou é Israel. Eles estão o tempo inteiro Sim. achando uma desculpa e ninguém assume responsabilidade de nada. E a investigação supostamente começou a chegar em algumas pessoas, né? Alguns dos ministros ali do gabinete e apontar que eles eram responsáveis. E claro que toca nas filiações, nas Óbvio, associações, nas alianças de um dos três grupos óbvio. que dividem o Líbano, que para quem não tem isso claro, não entende, a gente tem três grandes grupos ali, que são os muçulmanos xiitas, Exato. os sunitas e os cristãos Cristãos. maronitas. E isso é muito antigo na estrutura do Líbano, essa divisão desses três grupos. E aparentemente tem muita gente que fala que isso é positivo porque criou uma suposta divisão de poderes e uma convivência entre todas as facções. Esse é um argumento comum que eu escuto por aí. Não, então isso faz do Líbano uma democracia porque você consegue conviver com três facções, grupos religiosos diversos, dividindo o poder por igual. Só que o outro lado da moeda é bem diferente. Bom, primeiro que eles não são a mesma quantidade de pessoas. Isso. Segundo que nem democracia seria você perguntar para todas as pessoas se elas querem isso. Quem disse Exato. que o xiita, vamos colocar assim, quem disse que o sunita ou cristão quer ter isso? Por eles poderiam simplesmente votar na pessoa ser eleita para representar o Líbano e não como xiita. O problema é que você acaba criando divisões de micronações dentro da nação Isso, fazendo então, isso. e esse é o problema da falta de unidade, da falta de centralização do funcionamento do governo, porque ele está dividido entre esses três grupos, E e assim, cada um cuida do seu patrono, do seu grupo, da sua é como aliança. se fosse mais importante proteger o grupo, Isso. proteger os interesses do grupo, proteger as regalias do grupo, os salários do grupo, o dinheiro do grupo, tudo do grupo, em virtude, em detrimento do Da que é bom para o nação. Líbano. Isso, do Exatamente, todo. do todo. E isso então atrapalha. E essa discussão, ela é assim, pô, ela está presente em todas as discussões do Oriente Médio porque é uma questão de identidade. Qual identidade vale mais? A do seu grupo, do seu clã, da sua família, da sua facção religiosa ou a do país? E que a gente falou disso quando falamos do Afeganistão e vamos falar disso o tempo inteiro aqui no Expresso do Oriente Médio, todos os países que nós discutimos, esse vai ser um tema recorrente. A fidelidade, a lealdade da sua identidade. Qual vem em primeiro lugar? E aqui vem em primeiro lugar, na minha opinião, sempre foi a tribo. Não a tribo, Claro. tipo tribo, mas assim, a família estendida, né? A série Fauda, para quem viu, né? Uhum. Fala do Al-Maqdisi na segunda temporada. Só que Al-Maqdisi é realmente o nome de uma família palestina na Cisjordânia que tem 15 mil membros. E, tipo, o líder da família Al-Maqdisi brigou há 300 anos atrás com a família X e numa outra cidade palestina. Então, essas duas famílias não se bicam, não se casam, não se fazem business, nada. Uma domina uma parte de uma cidade na Cisjordânia e a outra domina a outra. Então, você tem uma identificação tribal muito forte ainda. Tribal no sentido não de índios, e sim de tradições familiares paternalistas bastante enraizadas, Familiares, né? conservadoras. São laços de sangue Isso, e não laços porque, sei de lá. resto. Nós somos brasileiros. Eu não tenho nenhum laço de sangue com você e eu te considero um compatriota, um patriota da mesma nação, e você é um estranho para mim. E isso faz, mesmo você sendo um estranho, não tendo laços de sangue, eu te considero um irmão brasileiro. Sim. E essa é uma discussão, na verdade, de todos os países. Só que a Claro gente não que. está entrando aqui no ponto que lá eles entram, que é a tribo. A gente não está agora entrando com a tua tribo, por exemplo. É, Então lá, como ainda é um lugar bastante. Que aqui é o novo mundo, né? Então não tem muito isso. Mas lá, como o velho mundo, é velho do velho ainda, né? Porque não é velho Europa, é velho do velho. Então mais você velho ainda. é mais velho ainda. Então você tem aí A história a história. pesa. Então, a identificação tribal, aí depois passa para a identificação religiosa, sunita, xiita, druso, se o cara é cristão, se o cara é judeu, se o cara é beduíno e por aí vai, todas
os coptas no Egito, você tem as. E aí a religião é muito importante, porque como a religião é um fator muito importante na vida do dia a dia daquelas pessoas, bem mais que aqui nos Estados Unidos ou na Europa, mas muito mais. A religião, ela é muito importante. Ela faz. Você vê, o Líbano tem muita gente que não é religiosa, mas ainda a religião tem uma grande presença nas alianças que as pessoas fazem. Mas você sabe. Aqui já viu no Brasil, eu vou fazer alianças entre evangélicos e católicos, eu vou fazer. Não existe essa discussão, né? Essa pauta não existe. Apesar de existir uma questão Mas isso está com o crescendo mundo aqui no evangélico Brasil. nos Estados Unidos e no Brasil, mas ainda assim não é uma pauta de. Você não tem outras 7 ou 8 religiões discutindo pautas de alianças. Então isso é uma coisa que é muito enraizada naquela região. E depois você tem aí terceira via seria. Terceira via não, terceiro nível de identificação seria a etnia, árabes, persas, curdos, Turcos. turcos e por aí vai. E aí você tem a nação, a quarto nível de identificação, que é a identificação mais nova. Então o cara é jordaniano, sírio, libanês, palestino, egípcio, mas você acha que ele vai se importar com isso? Ele vai primeiro se importar com a tribo. Por isso que tem luta entre eles. Por isso que iraquianos se mataram, afegãos se mataram, libaneses se mataram, Mas sírios se você mataram. sabe por que, que a religião é tão importante? Porque, na verdade, o surgimento da ideia da identidade nacional, o conceito de identidade nacional, ele começa a ser formado de um produto ou de uma ampliação de identidade religiosa. A religião ela começa a formar esse senso de ligação com o outro que não é do seu sangue. Sim. Porque não tem laço de sangue, não é uma tribo, não é um clã. É uma outra coisa. A gente acredita em alguma outra coisa a mais que não é uma história de sangue, biológica. Sim. Quando a religião em questão ela tem ambições nacionais Não, de mesmo. domínio. Não, tudo bem, mas assim, elas. Tá bom, são, vai. Quantas religiões não tem? Depende de Não, qual é o tirando o jeito que você olha. cristianismo e o Islã, não tem muitas religiões com ambições nacionais de domínio, de utilizar a religião como parte de um. Não sei, você vai falar que não existe isso no hinduísmo? Não, tanto que nunca existiu. Não, pode até existir Né? algumas pessoas, mas assim, a história da Índia sempre foi uma democracia enraizada desde o início. Não é que teve. Eles queriam trazer o hinduísmo como constituição do país. Não, mas existia uma repulsa a outros vieses e valores religiosos e outros surgimentos de outras religiões que Sim, surgiam ali. Tudo bem, tá certo que identificação como povo, né? tá certo que o hinduísmo ele é uma coisa mais aberta que aceita múltiplas, mas olha hoje, olha a Índia com o Paquistão. Essa discussão é extremamente religiosa. Sim. Os hindus nacionalistas extremamente Anti, orientados sim. pelos valores da religião. E até no budismo, em Mianmar, você tem essa discussão. Budistas de Mianmar que você pensa, não, o budista tá lá, ele tá tranquilo. Assim, eu acho difícil não dizer que isso não esteja presente em todas as religiões. Talvez só se for uma proto-religião, uma coisa muito mais incipiente, assim, uma A gente poderia falar não ritualística, vai. religiões expansionistas, talvez. Porque tem religiões que não são expansionistas. Não querem converter geral. O judaísmo não é uma religião Tudo expansionista. bem, em graus, né? Porque existem. A questão da conversão pode ser que não, mas aí tem religiosos que querem colocar a lei religiosa como a lei do Estado, dentro do judaísmo. Sim, mas é uma minoria. Tudo bem, não importa, mas existe, né? Existe. Então a discussão não é de existir Mas ou é que não, é uma eles discussão têm. de É que maioria, eu acho que de os grau. religiosos, se você fosse pegar os ortodoxos judeus parlamentares do parlamento israelense, acho que eles têm mais uma necessidade de fazer uma manutenção da sua existência religiosa e não dão muita importância para sua existência nacional. Ao passo que outros dão muito mais importância à sua existência nacional judaica, como povo e não como religião, do que a sua existência religiosa. E por isso que eles não se importam se abre ou não abre
no supermercado no sábado, ou se Porque tem... eles não são tão religiosos. Ou porque, não, porque pode até ser, tem gente até que não é, que segue parte da religião, mas acha que isso não tem que ser implementado pelo Estado, no sentido de as pessoas decidem o que elas querem fazer. O Estado já é judeu, no sentido povo, ele não precisa ser judeu no sentido religião, ou seja, o que Então, significa mas... isso? Não existe, tradição sim, forçar a religião à população não. Isso é uma ideia do Lieberman, por exemplo, que é a gente direita Então, liberal em mas Israel. quantos desses são assim? Então, acho que a maior parte do país. Então, mas a maior parte que não quer misturar a religião com o Estado é uma parte que já não é tão religioso. Aí você vai falar, não, existem pessoas que são muito religiosas e mesmo assim não querem misturar a religião com o Estado. Eu vou te dizer que isso é uma minoria. Sim, com certeza, é uma minoria. Então, ou seja, Dentro desses religiosos. depende, Né? depende do seu grau de conexão religiosa, isso vai afetar a sua leitura política do papel da religião no Estado. É que eu acho que no caso do Líbano, quando a gente pega a história do Líbano, é uma mistura de muita coisa. Você tem os xiitas do Hezbollah, que são extremistas, e eles têm uma visão de domínio nacional, de soberania, de alianças, e ao mesmo tempo até mesmo de... Eles têm uma visão de mundo futuro que é muito baseado na religião e na forma como eles têm que se conduzir. E eu acho que muitas pessoas no Líbano não querem isso, não querem transformar o Líbano num país religioso. Não, também tenho plena convicção disso. Primeiro pela história, né? O fato de o Líbano, Beirute ter sido considerada Paris do Oriente Médio, é um lugar super aberto. Eu já fui para lá e fui recente, fui em 2018, isso. E assim, você vê gente do Oriente Médio inteiro e todos aqueles caras religiosos do Oriente Médio que não podem ter uma vida totalmente livre em público, vão lá se divertir. Vão lá se divertir. Vão lá beber, vão lá, sei lá, Se paquerar, divertir todo tipo de na diversão. toda a essência da palavra. E na essência do que a gente, uma sociedade não religiosa, acha que é diversão, e lá é o lugar liberado para eles curtirem a vida. Então, é muito claro que o Líbano é muito aberto. A maioria da população do Líbano é aberta, mas é como você falou, eu concordo. Existem facções de grupos que têm uma raiz, uma orientação muito religiosa, e pior, que eu acho que eles nascem com uma identidade revolucionária. O Hezbollah nasce com uma identidade revolucionária. Aliás, o Hezbollah ele tem que equilibrar entre duas identidades. A identidade dele de representar uma parcela da população do Líbano através ou organizado politicamente, militarmente, Socialmente. religiosamente, socialmente, e uma outra identidade dele que não tem nada a ver com isso, que está ligado com o Irã, com um movimento... Com a Revolução Islâmica. com uma Revolução Islâmica, com o xiismo, isso. com um movimento religioso, com um projeto de poder ou um projeto estratégico do Irã, e ele fica se equilibrando entre ser uma organização que defende uma parcela da população do Líbano, do jeito que ele defende, ou ser um braço, uma extensão de um outro país. Mas olha só que curioso, né? Eles estavam. O amônia era deles. Eles estavam guardando amônia. De 2015 para cá, eles têm posições ministeriais. Eu não sei se é de 2015 ou 2011. No Ministério da Agricultura. No Ministério da Agricultura. Eles controlam. Que eles controlam, Isso. exatamente. A entrada e a importação de importada amônia, de nitrato, exatamente. que é usado na agricultura, mas que pode construir, que é a ferramenta E básica aí, para você construir explosivos. e aí eles têm outro desequilíbrio aqui, que é o equilíbrio entre o interesse deles, o interesse do Irã e o interesse nacional libanês. Que não é nem toca aqui a relação do interesse da população xiita, porque o interesse da população xiita, nesse caso, faz parte do interesse libanês. O Líbano crescer, todos se beneficiam. O Líbano tem inflação, todos se prejudicam. Aí não é uma questão... E aí entra a falta de... entra todos os problemas econômicos que aconteceram recentemente, que fez com que o Irã mandasse gasolina através da Síria
por causa das sanções econômicas, o Líbano não poderia aceitar direto, então teria que ser comprada pela Síria e ser dada pela Síria para o Líbano, para que o Hezbollah conseguisse ganhar moral dentro do Líbano, trazendo gasolina para o Líbano. Nenhum libanês tem eletricidade mais de 5, 6 horas por dia no Líbano Tem hoje. lugares que é 4 horas, 2 horas por dia. Tem regiões do país que não tem eletricidade, mas assim. Você sabe que eles trouxeram umas balsas da Turquia a diesel para gerar energia que ficam paradas na costa do Líbano. E no começo era uma, hoje já tem 4. E 1/4 de toda a geração de energia do Líbano vem dessas balsas paradas que ficam queimando ali. E que, assim, era um negócio provisório. Só que, dado o estado de calamidade econômica, isso talvez quem está escutando a gente, assistindo aqui, não tenha noção, mas eu vou dar um dado interessante. O Banco Mundial disse que do meio do século XIX em diante, a situação econômica do Líbano está entre as 3 piores de 1800 e pouco até hoje. Colapsos econômicos, entre os 3 piores do mundo. Eu vou dar a situação é tão grave em relação à energia que você estava comentando que uma das soluções que alguns países aí encontraram para tentar ajudar o Líbano foi fazer com que o Egito vendesse gás que ele está comprando de Israel, do Leviatã, da exploração israelense no Mediterrâneo, que Israel descobriu grandes reservas, né? Que tem na costa do Líbano também, mas não consegue explorar, porque a empresa geradora de energia é uma só estatal e eles não abrem Não a abre. exploração e nenhuma empresa internacional Não. consegue investir por causa desse caos E eles político. não têm estrutura, não tem segurança comercial também, né? Jurídica, Jurídica né? e tal. E aí, o que acontece? Agora está numa discussão em Israel que parte desse gás que o Egito está comprando de Israel, eles iriam ser vendidos por uma cooperativa de países que iriam comprar do Egito para dar para o Líbano. E parte desse gás poderia ser usado, o que está sendo discutido em Israel é que a analogia que eles fizeram foi: no dia de amanhã o Nasrallah, né, o líder do Hezbollah, acendeu a luz no bunker dele e ele está usando eletricidade israelense. Irônico E isso. isso é irônico e paradoxo e um problema para Israel, né? Israel não vai. Bom, é um problema para Israel, ao mesmo tempo não é novo, né? A eletricidade que existe em Gaza é comprada de Israel, né? E o Hamas utiliza essa mesma eletricidade. A gasolina que tem em Gaza é comprada de Israel a preços menores que o pagante de impostos israelense paga dentro de Israel. Ou seja, você tem essas incoerências que existem no Oriente Médio. A questão aqui eu vejo o Hezbollah como o principal causador dessa crise, né? Se não tivesse o Hezbollah, não tivesse tido a explosão, não tivesse tido a influência iraniana, isso é uma outra coisa que influencia em tudo isso. O que está acontecendo agora com a inflação é o Hezbollah tem recurso, ele recebe recurso de fora. Então ele pega esse dinheiro que ele recebe de fora e parte desse dinheiro ele paga em dólar ele compra voucher. Ah. Aí você tem voucher creche, voucher hospital, voucher alimento, voucher gás, voucher tudo. Tráfico de drogas na favela, né? Milícia, essas coisas. Então, assim, eles têm eles se comportam como uma guerrilha miliciana, etc e tal. Eles estão usando dinheiro iraniano para pagar as pessoas. E qual é a condição? Você tem que se filiar ao grupo. E você não precisa ser xiita para se filiar ao grupo. Então, todo mundo agora que não tem dinheiro para comprar nada, porque o Líbano, 80% dos produtos importados são produtos importados, então tudo é dolarizado, então tudo subiu de preço. O Hezbollah está entregando para as pessoas comida, escola, hospital, de graça para as pessoas com condição de se afiliar ao grupo. O que acontece é aumenta a influência do grupo sobre as pessoas. Eles têm poder sobre as pessoas. E o Irã sabe disso. E o Irã fez isso de propósito, porque qual foi o colapso econômico? O que iniciou o colapso econômico? Assim, o Líbano sempre foi um país que era paraíso, não de fiscal, mas era um lugar de investimentos e de guarda de dinheiro, por isso que era a Suíça do Oriente Médio, de países árabes. Sim. E a partir do momento que começa a ter mais influência iraniana e mais influência do Hezbollah,
principalmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes começam a retirar os seus investimentos dali. E o setor bancário do Irã, do Líbano, está passando por uma crise, assim, era uma das coisas sólidas que o país tinha. E começou a perder porque esses bilhões de dólares que estavam lá, se não me engano, teve uma época que o Líbano tinha em dinheiro nos bancos 3 vezes mais do que o seu próprio PIB. Então parte das reservas dos bancos caiu assim absurdamente. 40% do PIB per capita do Líbano encolheu. A moeda desvalorizou assim mais de cento e tantos por cento. Caiu 20% o PIB. Todos os índices econômicos de 2020 são catastróficos. E não assim, tem toda essa má gestão, tem todo esse problema político, tem todo o uso do Hezbollah, né, no condução do país e dos outros grupos também, diga-se de passagem, tem muita corrupção. Toda ajuda financeira internacional que entra no país para reconstruir é roubada. Isso acontece desde o fim da Guerra Civil. Esses três grupos se apossaram do Estado. E esse é outro fenômeno normal em todos os países que a gente for discutir, não só do Oriente Médio, mas do mundo inteiro, que é a questão do patrimonialismo. Que tudo isso que você está descrevendo sobre o Hezbollah, governar não para o país, mas para o seu grupo, se chama patrimonialismo. Que é a tal da ideia aqui da discussão no Brasil, por exemplo, Brasil acima de tudo, ou Brasil acima de todos, que não é o que está acontecendo, porque você não tem o Brasil em primeiro lugar, não é o interesse nacional, é sim o interesse do seu grupo que está no poder, da sua família, no caso deles, da sua facção religiosa. A religião é um fator muito Eles vão presente ali. beneficiar os xiitas em detrimento dos outros. Isso. Os cristãos querem beneficiar os cristãos em detrimento dos outros. E no momento que você começa a dividir, você começa a separar. É por isso que não pode dividir. Acho que todos os lados políticos que falam. Quando, por exemplo, você fala a classe trabalhadora, não, você está separando a classe trabalhadora do resto. Isso. É como se a classe trabalhadora fosse mais importante. Ela não é menos importante, mas ela não é mais importante, porque sem a classe empresarial você não tem classe trabalhadora. A não ser que você abra só estatal e você cria uma União Soviética. Então, mas aí você precisa abdicar da sua identidade, do seu grupo, do seu interesse do seu grupo e pensar no interesse da nação inteira. Exato. Que isso está longe de acontecer no Líbano. E assim, não só está longe de acontecer, como esse sistema ele ficou tão corrompido e ele é travado, porque as coisas só podem acontecer na base do consenso, né? Então, esses três grupos têm que ter consenso e tudo. Você tem 24 membros de um gabinete, quando você forma o governo. E aí eles dividem 8, 8 e 8. E agora o Líbano ficou 13 meses sem governo. E isso aconteceu exatamente porque um dos lados não queria ter 8, queria ter 9 aliados. Porque se um deles tem votos a mais, ele tem o poder de veto. Ele trava que você governe o país e que o gabinete funcione. Obviamente, o outro problema é que esse gabinete tem que ser de pessoas técnicas. Então, você vai botar o ministro da Agricultura, o ministro da Economia, da Finanças, sei lá. Você vai botar pessoas técnicas, só que não é isso que eles fazem. Não. Eles vão colocar Ideólogos. o aliado, o amigo, o parente, aquele que vai proteger os interesses do grupo deles. O chefe do porto de Beirute era o casado com a irmã de Nasrallah, se não me engano. Uhum. Casado com a irmã do Sheikh Nasrallah, que é o líder do Hezbollah. E assim, não tinha nada que acontecia dentro do porto que ele não sabia. Aliás, não tem nada que entre e saia do porto sem o Hezbollah saber. Sem o Hezbollah saber. Quem controla o aeroporto do Líbano, né, quem controla o controle de passaporte, a parte de inteligência e tal, é o Hezbollah. Então, se eu chegar lá, capaz de não conseguir entrar no país e talvez eu não consiga sair do país. Mesmo que eu entre com o passaporte brasileiro ou polonês, se jogam um nome no Google, já vão saber que eu sou também israelense. Então, isso é uma queda de soberania, na minha opinião, que vem em encontro ao que aconteceu hoje. Você vê pessoas atirando na rua. Você vê gente de civil com uma metralhadora atirando nos prédios, com RPG. Não é uma guerra de... A gente poderia até fazer um comparativo. Se você pegar o problema que existe de violência nas favelas no Brasil, infelizmente, controle de tráfico organizado
em zonas que são controladas por criminosos no Brasil. Mas essas pessoas, tirando uma rara exceção de 2005 e nem lá, não vão sair no meio da 9 de julho e atirar um RPG num prédio e voltar correndo. Você tem um Estado de Direito muito forte aqui. Se você. Então, assim, o fato. Nos Estados Unidos, as pessoas falam que o Estado lá é inexistente em muitos casos, porque é um Estado que você abre empresa, fecha empresa, paga impostos, você faz tudo sozinho. Só que dá um tiro para cima em Nova York para ver o que acontece. Vai chegar a polícia por todos os lados, vai ter helicóptero. Ou seja, essa questão do monopólio do uso da força é muito importante. Então, É o mais importante. E no Líbano, você tem isso de uma forma extremamente fraca. O Estado é muito fraco. As pessoas não são presas por porte de arma lá. Você chega no Líbano como um turista. Você entra num beco lá, você fala que quer comprar uma 45, você vai conseguir comprar uma 45. Ou seja, tudo bem, aqui no Brasil também, talvez, mas a circulação de gente armada, de facções, de pessoas armadas, você vê esse protesto que teve hoje lá, 200, 300 pessoas, eu vi 200, 300 pessoas, todo mundo com rifle pra cima. No meio da rua, no meio da 23 de maio de lá. Esse entendeu? problema, eu já tratei dele aqui no canal, dos estados falidos. Porque o Líbano é um estado fraco à beira da falência, já foi um estado falido, colapsado, inclusive, conseguiu retornar. E a ideia do estado falido é isso: o estado não consegue entregar, não é que ele está falido economicamente, ele não consegue entregar os bens mais básicos, os bens públicos e políticos mais básicos. Quais são? Segurança é o primeiro deles, ordem e segurança. Sim. Então, o Líbano. Monopólio do uso da força. Que essa é a definição do Weber sobre o que é um Estado. É a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. Dentro dessa visão, desse entendimento do que é o Estado, você precisa conseguir organizar minimamente isso. Então, nós estamos falando até agora que um dos problemas do Líbano, a questão da identidade nacional. E com a identidade nacional você tem a lealdade. Então, a lealdade de grande parte do Líbano não está associada com a identidade maior de nação, e sim com as identidades das suas facções religiosas. Esse é um problema. O segundo é o patrimonialismo. Já que você não tem essa identidade, você acaba governando para os interesses dos seus e não da nação. Outros. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema é o Estado fraco, ou no caso do Líbano, que está chegando hoje beira da falência. E, repito, não é falência econômica, gente. É falência de prover e entregar os bens públicos mais básicos. E o Líbano é um Estado, então, à beira da falência por essas razões todas que você está descrevendo. Cada um usa a força quando quer, como quer. E esse é um dos maiores indicadores de mensuração da falência de um Estado. Mas não é só isso que o Líbano não entrega. Tem uma curiosidade sobre coleta de lixo. O Líbano é um dos países que você paga os valores mais altos do mundo para a coleta de lixo. E 78%, 77% de todo o lixo coletado é depositado ao ar livre em grandes lixões sem nenhum tratamento. Sei lá, 40 e poucos por cento só da população tem água tratada. Todos aqueles problemas críticos básicos do Estado funcionar e entregar as coisas mínimas que não existem. É que a gente volta para um tema que faz sentido com o que você falou antes, né? Você tem o paternalismo, mas ao mesmo tempo você tem essa coisa da patrimonialismo, mas você tem a questão da etnia, de você proteger os seus em detrimento dos outros, a falta de identidade nacional. Quem é o lixeiro? Qual a empresa? Quem cuida da empresa de lixo? É cristão, sunita ou xiita? É sunita. Ele vai investir em tratamento de lixo e pegar o lixo em outra região? Em outra região que é dos xiitas? Não, não vai. Ele vai. Então tem que ter outra empresa dos xiitas. Eles vão entrar no. Não, não vão. Você tem um não Estado, que a gente chama de Estado, que é male funcional, porque o mundo não deixa falir. Isso. E eles não deixam falir, porque o Líbano não é o Afeganistão, né? O Afeganistão falir, ninguém muito se importa, mas ninguém vai deixar o Líbano cair nessas mãos. O cara tá estrategicamente
no Mediterrâneo, faz fronteira com Israel, faz fronteira com a Síria, tá lá no meio entre Turquia e Egito. É complicado lá você deixar. É uma saída para o Mediterrâneo que faz fronteira com o mundo árabe, que pode levar um gasoduto da Arábia Saudita até o Mediterrâneo. Não, historicamente Então, assim, sempre não foi. vai É o cair. Levante, é o É Levante. Levante, não O vai cair. Levante é a porta de entrada do Oriente com o Ocidente. Enquanto Do tiver. ponto de vista naval, Exatamente. no mar. Você chega no Mediterrâneo, que é o jeito que conecta o Ocidente com o Oriente antes de você ter os grandes canais e tal. Enquanto tiver divisão sectária, enquanto as pessoas não serem escutadas, que os protestos do ano passado foram esses. Não quer. 2019, né? Não, mas ano passado, depois da explosão, Também teve, teve de novo. mas E eles, os grandes foram em que eles 19. invadiram o Ministério da Defesa. Eles falaram assim: a gente não quer mais essa divisão. Isso, a maioria da população não quer. Eles estão pedindo isso já desde 19. Enquanto essa divisão continuar, não vai haver uma reforma substancial Não vai. que vai tirar então eu vou proteger os meus, vou proteger aqueles, vou proteger esse. Qual grupo eu faço parte? Não, eu não faço parte de nenhum grupo. Eu quero o Líbano geral. Porque assim, e eu falo isso para os meus amigos libaneses. Se eu fosse libanês, eu ia proteger um Líbano libanês, onde todo mosaico faz parte dele. Assim como eu sou israelense e protejo uma Israel dos israelenses, a qual todos os israelenses fazem parte do mosaico do que é Israel. E o que é Israel? É o Israel, o lar nacional do povo judeu, que também é o país de todos os cidadãos, Sim. judeus e não judeus. Faz parte a cultura árabe, faz parte a cultura drusa, faz parte a cultura beduína, faz parte os judeus da Europa, faz parte os judeus do Marrocos, né? A presença os dos cristãos, faz parte a cultura dos judeus orientais, ocidentais. E aí você chega em Israel, você vê aquela mistura de coisas, e você na mesa de jantar, seja num feriado judaico, seja para você comer um hummus num sábado de tarde, depois da praia, porque é clássico um hummus depois da praia no sábado, você tem um conjunto de tudo. Você vai comer num restaurante árabe, o garçom é cristão, está numa cidade árabe, você está pagando em shekels, que é a moeda de Israel, que está escrito em hebraico. É um conjunto de coisas. E quando você luta por aquela soberania, você está lutando por a soberania de todos aqueles, e não de um determinado grupo perante outro. Eu acho que o Líbano precisaria trabalhar, e eu acho que isso é o grande defeito, é essa divisão sectária antiquada, na minha opinião, quase que medieval, que mesmo que tenha resolvido a questão da guerra civil, teria que ter sido colocado como uma reforma paliativa, e não foi. Estamos há quanto? 90, 2000, 26 anos quase, 20, mais ou menos isso, né? Mais, 31 anos. 31, não, porque acabou anos. em 90. 31 anos. 31 Depois anos. a gente teve guerra com Israel em 80 e... Não, em 82. 82. Mas você teve a saída de Israel em 2000 e a guerra com Hezbollah em 2006. Não, mas tudo bem. Mas você teve outro conflito interno teve a Revolução de 14 de maio, de 15 de maio lá, em 2004, quando a Síria sai do Líbano. Isso foi em 2005, depois que o quando o Harari foi morto. Foi assassinado, isso quase gerou uma guerra civil, e aí as pessoas saem na rua massivamente para protestar e pedir a retirada total das tropas sírias do país, e eles conseguem. Em abril, acho que o atentado é em fevereiro. Em abril, o Assad, Bashar al-Assad, da Síria, decreta ou manda retirar todas as tropas. Isso é uma vitória. E aí, assim, é interessante olhar para essas coisas da história do Líbano, porque eu acho que o Taleb, o Nassim Taleb, que é um autor que eu gosto muito, que ele escreveu O Antifrágil, o Black Swan, que é o Cisne Negro, e uma série de livros interessantes. Ele é de origem libanesa e ele conta muito essa coisa da resiliência do Líbano e como que o Líbano passa por todas essas destruições e sempre se reconstrói. E é verdade, e parece uma coisa meio, né, assim, um padrão repetitivo. Até a explosão, que inicialmente eu mesmo falei assim, na hora que aconteceu, eu gravei um vídeo e falei, o que será que é isso? Tudo indica que seja mais alguma coisa. Como a maioria da população do Líbano achou que era alguma coisa a mais. Ou era um ataque, ou eram armas, ou era uma questão terrorista, ou era algum inimigo, era alguma briga, alguma
confusão. E acabou que não era. Era um acidente, talvez até tenha ligações com outros projetos ligados de natureza militar, mas não era, enfim, não era o que estava acontecendo ali. E eu de cara já achei que era. Mas até um acidente no Líbano, ele é uma coisa destrutiva. E que coloca o país numa rota cataclísmica de destruição. E Mas assim, é que o acidente aconteceu, não é um acidente de não, claro ordem que não. natural, né? Não, É um tudo bem, é uma acidente. negligência, Não só uma negligência, porque pode ter uma negligência de um cara que construiu um prédio, construiu errado, o prédio caiu e matou 300. A gente está falando de um produto militar. A amônia é um produto militar que faz bomba, tem outros usos, tem mas outros ok, usos. a Tem gente, outros usos. dado a Não natureza, não naquela quantidade, né? dada a natureza do que acontece no Líbano, a gente entende que aquilo ali não estava ali, talvez por um acaso, mas o fato, ou o que eu acho curioso, e não sei se trágico, ou na verdade faz eles serem mais fortes, é o quanto catastrófico quando acontecem as coisas, elas são reações em cadeia gigantes. Sim. Porque nós estamos falando de uma crise econômica, nós estamos falando da questão dos refugiados. 20% da população do Líbano são de refugiados. O Líbano é o país que tem uma maior per capita de refugiados do É mundo, verdade. vindos da Síria e da palestinos, palestinos e sírios. Pô, 20% da população a mais num país desse tamanho pequeno, com uma população pequena, é um negócio muito chocante. Aí você tem toda essa instabilidade política, você tem o Covid, e aí vem a explosão. Então, é uma sucessão de coisas. Surpreendente que ainda, que demorou, tá demorando. Depois da explosão, tudo que tá acontecendo, e o incidente hoje, ok, demonstrou que as coisas estão à flor da pele. Mas facilmente isso poderia rapidamente escalar para algo muito pior. Não, com certeza escalaria para algo muito pior. E eu acho que seria muito difícil o mundo capaz conseguir impedir que algo terrível acontecesse no Líbano, por exemplo, uma guerra civil de um mês, 2 meses, É. com milhares de mortos. É que eu não acho que se abrir a caixa de uma guerra civil vai demorar um mês. Eu não acho que, eu não acho, eu acho difícil demorar muito tempo, porque o Não mundo, como foi nos anos não, 80. não, o mundo não ia deixar isso acontecer. Eu não acho que é praticamente impossível o mundo deixar isso acontecer. Você tem todo mundo lá, você tem uma livre imprensa lá dentro, bem ou mal. Tenha. Você tem americanos, tem franceses. A França é patrona do Líbano. O Macron foi para Ah. lá quando teve a explosão. Assim, Foi pra assistir lá e ele teve uma postura de líder isso. mais presente do que os líderes Sim, sim. das três Não, facções e libanesas, teve né? alguns caras que falaram que queriam que eles voltassem a ser um protetorado Então, francês, colônia alguns francesa. não, um abaixo-assinado com 50 mil. 50 mil pessoas foram lá e falaram: França, toma a gente de Então, volta aqui e traz cuida. o euro, O que, traz o euro. o que é uma grande ironia, porque esse sistema político estruturado, com essa divisão que nós estamos criticando das três, que na Uhum. verdade não eram três, são 18, 17, acho. são 18 São, grupos são sectários. 18, são 18. 18 grupos sectários reconhecidos pelo Estado, né? Isso, e que tem que estar dividido igualmente, e a estrutura do sistema político que dividiu entre os sunitas, os xiitas e os cristãos é um legado da França. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando ela domina a Grande Síria e estabelece isso daí. E aí é curioso, hoje, o problema, um dos maiores problemas, eu diria, é E esse. eles recorrerem à França E para falarem, não, resolver. França, volta aqui pra gente. Mas eu não acho que se tivesse uma guerra civil, hoje na era da internet, na era das mídias sociais, e o Líbano sendo um país de múltiplo interesse internacional, você vê, acontece que 5 pessoas morrem lá, o mundo para falar sobre isso. É que nem um É, atentado em Israel, em Tel Aviv, que é. mata 5. E olhe lá, talvez até mais. No Afeganistão isso não acontece, no Iraque isso não acontece, na Síria isso não acontece. Ou seja, o Líbano é muito querido, ele é muito visto, as pessoas se Sim. importam, tem muita gente que tem parentes lá. É um país que tem interesses do Irã, interesses dos sauditas, interesses. Assim, ninguém vai querer que uma guerra civil, para lá ou para cá, traga uma resolução à força, traga
um resultado à força que um dos dois lados não queira. E eu acho que se você juntar isso junto com os interesses americanos e sírios e franceses, eu não acho que a gente viria meses a fio de guerra civil. A gente viria talvez um pequeno embate que poderia durar algumas semanas, mas eu acho que logo as pessoas iam tentar se movimentar para tentar fazer com que eles concordassem com o cessar-fogo, mas você não vai ver prisões e julgamentos Ah, e o não. exército na rua atirando em todo mundo para tentar manter a lei e a ordem. Eu acho que eu vi a cara dos soldados hoje. Você tem vídeos no YouTube que mostra os soldados tendo que passar de um lado para o outro, onde estão sendo onde tem tiros, Uhum. eles estão morrendo de medo. Você vê, Assim, isso me lembra o Afeganistão, né, um pouco, né? Se eles querem lutar contra esses caras, eles querem arriscar a vida, não. será que eles têm vontade de se arriscar e lutar para manter a lei e a ordem contra membros altamente motivados do Hezbollah, ou seja lá quem Altamente for, armados, aliás, muito mais armados e armados do muito que o mais próprio exército? qualificados que o exército, né? Exato. Então, assim, é uma situação calamitosa. É triste ver isso, mas é verdade. Então, eu acho que o mundo não ia deixar isso acontecer. Da mesma forma que, se você. Eu poderia fazer um paralelo. Você vê o Israel lutando uma guerra contra o Hamas em Gaza que dure mais 55 dias, como aconteceu em 2014. Eu não vejo isso acontecer. O mundo É muita pressão, é né? muita pressão, é muito. Assim, a não ser que acontecesse alguma coisa muito extraordinária, mas assim, você não tem. O mundo não deixa essas coisas acontecerem mais para países que não têm muita legitimidade internacional de lutar uma guerra como, sei lá, um país pequeno como Israel, não que ele não tenha legitimidade de se defender, mas os Estados Unidos decidem invadir um país, ele vai e invade, e se tiver uma votação no Conselho de Segurança, ele vai e veta. Acabou. Israel não tem esse luxo, o Líbano não tem esse luxo, o Egito não tem esse luxo, nenhum país tem esse luxo praticamente. Então é muito complicado. Eu acho que o mundo não deixaria ter uma guerra civil de 10 anos ou de 5 anos. Você falou um tema interessante que eu acho que nem isso não está claro para todo mundo. O fato do Líbano não ter a identidade nacional muito forte e ela está diluída entre esses três grupos, a sobrevivência desses três grupos faz com que eles busquem patronos de fora, externos, aliados, potências de fora para ajudá-los e protegê-los. Isso enfraquece o país e, na verdade, cria uma dependência do Líbano com esses países de fora. E quem são eles, assim, os principais, né? Então, o Hezbollah, a gente já falou que ele está ligado com o Irã e com a Síria também, porque a Síria está ligada O Irã é com o o Irã. eixo, é o É o eixo, eixo, é o né? eixo. O Aí, Catar. com o Qatar também, que a gente, inclusive, O vai Catar falar. dança em todos os casamentos. É, A gente vai falar disso. é. Que é um país interessante, porque ele é muito pequeno e tal, e ele tem um posicionamento muito flexível, ele é muito ágil nessa política toda do Oriente Médio. Tá, então você tem esse grupo, aí você tem Arábia Saudita E e Emirados. Emirados, que estão próximos dos sunitas, e aí você tem também Estados Unidos e Is- França. Então, Israel é, no segundo plano, que estão do lado dos cristãos. isso, num segundo plano, mas aí quando o conflito explode contra Israel, ou entre Israel e o Líbano, ou entre Israel e o Hezbollah, a dinâmica política ela muda um pouco. Eu sinto que aí, mesmo aqueles que são simpatizantes de Israel, obviamente se tornam inimigo, eles ficam do lado do Hezbollah. Talvez não no primeiro momento, mas dependendo do nível da retaliação israelense, eles começam a falar assim: não, então agora o problema é Israel. É Então eu bom. não colocaria Israel como um país de dependência, mas Não, Israel não, tem não, não, confrontos não diretos. tem dependência, mas Israel tem uma certa influência que eu presenciei isso até em amigos que eu tenho que estavam no Líbano até pouco tempo atrás, que as pessoas falam entre elas lá, assim, ninguém morre de amores com Israel, mas a ocupação síria foi muito pior do que a ocupação israelense, que Israel não é o pior inimigo do Líbano, é os sírios, é os refugiados, são os palestinos que estão dentro do Líbano que fazem uma zona lá e acabam fazendo com que o Líbano continue sustentando esse caos sem lei.
você tem. Eles falam do Irã, eles falam do Hezbollah, ou seja, não é que eles morrem de amor por Israel, mas eles odeiam o fato de existir esse tipo de grupos armados que controlam parte do Líbano, principalmente o Hezbollah. Então, obviamente, eu acho que se tivesse uma guerra contra o Hezbollah e tivesse uma destruição local do Hezbollah, das bases do Hezbollah, dos prédios do Hezbollah, das armas do Hezbollah, muitos libaneses, talvez até sem falar, ficariam do lado de Israel, ou torceriam para Israel, por exemplo. Assim. Não, a não ser que você. Não, não, tudo bem. Não É que eu estou acho que. comparando com 2006, onde morreram 1.500 pessoas, não tinha talvez a mesma inteligência que tem hoje, né? Israel seria muito mais cirúrgico hoje do que foi em 2006. Não que não tenha sido, mas morreram civis em 2006. E acredito que Israel está cada vez mais preocupado no sentido de investir em mais tecnologia para que isso não aconteça. Ao mesmo tempo, o Hezbollah está muito mais forte do que ele estava em 2006. E isso é ruim para o Líbano. No final das contas, o libanês pensante, ele sabe que os interesses do Hezbollah não é o interesse dele, não é o interesse do Líbano, é o interesse do Hezbollah. Projeto de poder do Hezbollah e do Irã. E só. Eu só acho que a questão com Israel, ela não, ela, ok, exerce alguma influência, mas ele não é uma influência indireta e É, tal. porque não se falam, né? Não se falam, porque, obviamente, Israel não quer ser percebido como isso, diferente de um patrono, né? Sim. Os outros três grupos, São. eles têm os seus Sim, patronos. sim. A França, Estados Unidos, Isso, a Arábia Saudita, o Arábia Emirado. Saudita, o Emirados, o Irã e a Síria. Então, esses países todos, exercem uma influência muito grande sobre o que acontece no Líbano. Tanto que as discussões são que, tira as tropas da Síria, não, o Hezbollah está na guerra da Síria e está trazendo o problema dos refugiados para Pra dentro do cá. Isso. Líbano. Estão usando dinheiro libanês para poder mandar soldados para a Síria e lutar pelo regime de Bashar al-Assad, etc. e tal. Enfim, todo tipo de coisa. Então, não dá para entender o Líbano sem olhar para essa dinâmica dos vizinhos. E não só vizinhos imediatos, mas grandes potências, no caso, os Estados Unidos e a França, que estão fora da região, mas que tem uma influência. A França, porque, né, controlou o Líbano e exerceu uma influência, e os Estados Unidos, claro, porque está ali presente. Inclusive, tem tropas americanas no Líbano treinando o O exército exército. libanês. É, Eles recebem, se não me engano, 100 milhões de dólares por ano de ajuda militar americana. é. O exército libanês. E eu tenho que. Eu preciso. Eu vou interromper um pouco porque eu quero falar um Propaganda. negócio. Não é propaganda, é uma novidade. Merchandise. É uma novidade que a gente está aqui e tem tanta gente pedindo por isso e nós tivemos 1.200, pô, que legal. E aí, nós decidimos qual que é a regra disso daqui? Superchat. Superchat. Sorteio pelo Superchat. Sorteio. Superchat tá participando do sorteio. Quanto mais superchats você mandar, Mais chance de ganhar. mais chances você tem de ganhar. E o que, depois de tanto tempo pedido, esse daqui é o primeiro piloto e vai ser autografado por mim e pelo André. Opa! Mapa do professor Rock. Olha aqui, gente, vocês queriam. Tem os estreitos, tem as faixas climáticas, Eu também quero um, hein? tem os canais, disputas importantes, rotas muito importantes. Vários de vocês estão dando Google procurando pelo mapa e nós estamos fazendo, e esse é o primeiro. E nós vamos sortear esse daqui para quem mandar mais superchats, mais chances você tem de ganhar. E vai ser assinado, tá aqui a caneta, pelo André, daqui a pouco a gente assina. Mandei pergunta no Superchat, né? Pra responder. É isso, e podem mandar já as mandem perguntas de perguntas. vocês, né? Pra gente debater, falar mais aqui, que nós já estamos falando. Já estamos falando bastante, é legal abrir para as perguntas também. Então, aqui, ó. Vocês. Esse é o primeiro. E aí vocês vão ficar aqui olhando, decorando os lugares, olhando para o mapa, entendendo. Tem as áreas de pirataria, que aliás esse vídeo da geopolítica da pirataria vai sair em breve, tá na minha lista. Mas a gente colocou aqui no mapa, localizou essas áreas todas. Vou mostrar aqui para vocês, vai. Por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui, área de pirataria. Foi aí que foi Aqui, sequestrado aqui, o navio pirataria. do... Aqui no chifre da África, pirataria. Estreito de. Nossa, é difícil fazer isso ao contrário aqui, ó. Malaca, muita pirataria. Que tá aqui, ó.
no nosso mapa grande. Enfim, então o mapa é bem completo. Pra vocês se divertirem, lembrarem da geografia, da localização, da geopolítica. Esse aqui é o tabuleiro. Esse é o tabuleiro, onde está acontecendo o jogo do mundo. O jogo. Isso. O jogo. O grande jogo. Tem um outro negócio, André, que a gente não falou. Quer dizer, eu citei por cima que é a história da herança política. É o filho do Hariri Uhum. que assume o poder. É o outro filho de não sei quem. São só os filhos. Então, é um negócio muito herdeiro, meio quase que uma O país pertence a monarquia. alguém, E isso é, assim, isso É está grana presente em também. vários É lugares do dinheiro Oriente. poder, né? É. É o que a gente chama de a relação de. Em hebraico a gente fala on shilton, que é dinheiro e poder. Então, a família Hariri era uma das famílias mais ricas que tinha no Líbano, que tem no Líbano. Ainda são, né, muito ricos, né? E família rica continua rica mesmo com inflação a 300%. Ah, sim. Né? Na Argentina, os ricos continuam ricos, né? É. Então, mesmo com peso a 180, o dólar a 180 pesos. Então, isso você poderia dizer também que a herança, se pudesse fazer um comparativo assim, naquela região não tem democracias, tirando Israel. Não tem. Tem gente que vai dizer que o Líbano é uma democracia. Eu acho que o Líbano não é uma ditadura, mas não é uma democracia. Porque eu acho que uma democracia você teria que ter um sistema judiciário independente. É, Você não teria que ter amarras. é. E você não tem. Eu acho que no Líbano, você tendo poder, dinheiro e armas, você vai ameaçar o juiz e não vai ter um ministério público que vai prender você porque você ameaçou o juiz. Se você ameaçar o juiz e você for muito poderoso, você não vai ser preso. Assim, eu acho Então, importante assim, a gente existe uma fazer falha. uma ressalva aqui, ou esclarecimento para as pessoas que não têm familiaridade com essa discussão e elas discutem isso em absolutos. Ah, O que não. que significa em absoluto? Nós estamos falando de graus. Isso. Porque você vai falar assim, alguém que ouviu você falando isso fala, e no Brasil não ameaça esse juiz? Claro que ameaça. A diferença é o quê? O grau. O grau. E O outra grau coisa. da ameaça que você você tem- faz no Líbano, o grau da ameaça que você faz no Afeganistão, Não, o você grau da tem- ameaça que você faz no você Brasil, tem- o grau da ameaça que você faz na Suécia. Você tem instituições muito fortes no Brasil, na minha opinião, que são mais fortes do que na Colômbia, que são mais fortes do que no Equador. Eu acho que as instituições no Brasil são muito fortes. Ainda assim, existem falhas. No nível de democracia que o Banco Mundial, o World Bank divulgou, Israel tem uma nota superior à do Brasil. Israel tem várias falhas que o Brasil não tem. Por exemplo, aqui tem casamento civil, Israel não tem. E mesmo assim, Israel é mais democrático. Por quê? Porque o Estado de Direito, para quando você, por exemplo, tem muito poder ou muito dinheiro, lá, se você cometer um crime, você provavelmente, muito provavelmente, você vai ser preso. Não só julgado. Aqui no Brasil, muitas pessoas são julgadas, mas elas não são presas. Elas não, e são presas, elas não ficam presas. Elas não são condenadas a cumprir réu primário, vai para habeas corpus. Não. Então, assim, o que eu acho que o Líbano tem o Líbano não é uma ditadura, porque ele não é um reinado, e obviamente ele não é uma Não ditadura. é uma porque monarquia não é absolutista, não é nem uma monarquia. uma ditadura militar, Exato. E nem uma É, ditadura. como no Egito, ou como na Exato. Síria. Mas você tem elementos que são super importantes para uma democracia, que não existem no Líbano, que são muito, ou se existem, são extremamente falhos e meia boca. É a mesma coisa, então assim, a gente tem que ser, tudo uma comparação com uma comparação. A Rússia, nosso amigo Jaime Spitkovski, conversando com o Luiz Felipe Pondé, falou aliás, isso. ele é um cara legal para trazer aqui. né? E ele falou isso, ele falou, o Pondé perguntou para ele, falou, mas a Rússia é uma democracia? Ele falou, depende com o que você está comparando. Se você compara a Rússia com a Noruega, a Rússia não é uma democracia. Mas se você comparar a Rússia com a União Soviética em 1972, a Rússia é bem mais livre e as pessoas que moram lá... bem mais democrática. É bem mais democrática, mas não necessariamente goza de uma democracia liberal total, Sabe qual? que nem na Itália, que Então, nem na sabe França, qual mesmo é o que eles problema tenham... dessa discussão? Porque a gente não tem uma definição. A gente tem consensos, de quais são as coisas estruturais que você tem que ter num país para ele ser considerado uma democracia.
mas você não sabe o grau exato. Não. Porque não tem uma definição que diz, olha, tem que acontecer isso no mínimo só com tantos por cento Não, da é que quando população e você fala tantos assim, casos. eleições livres, partidos políticos, divisão entre os três poderes, um judiciário independente e uma imprensa livre. Mas eu acho que o principal de uma democracia, de tudo que eu falei agora, é a imprensa livre. Eu não sei se dá pra cravar qual que é o principal. Não, mas assim, eu acho que é o primeiro grau de quando existe um problema de democracia. Quando você tem uma queda, um golpe, Não, a tudo primeira bem. coisa que é atingida é a imprensa. Mas quando você não, quando você é um estado falido não no Que sentido nunca- econômico, Mas falido no no sentido sentido de estrutural. entregar os bens públicos mais básicos, Que é como ordem segurança, e saúde. segurança, Ok. é difícil de se dizer que você é uma democracia, porque você não é sequer um estado. Por isso que eu considero assim, o Líbano é um estado falho único, porque ele não é a Somália, ele não é a Eritreia. Não, mas esses estados, o nível de falência é classificado de acordo com níveis. Exatamente isso. A Somália é o pior de todos do mundo. É o último da lista. É o último da lista. Mas você tem outros, e o Líbano está cada vez em queda. Do Exato. mesmo jeito que a Venezuela está em queda, e vários outros estão em queda, o Haiti, né, aqui no continente. Eu acho que é difícil dizer hoje que é uma democracia estando na situação que está. Mas isso é óbvio que isso é subjetivo em algum grau. Você não vai dizer que, não, tá tudo em ordem. Não dá para dizer isso, né? Não, por isso que eu falo que assim, é uma democracia? Não. É o que que é? É uma bagunça. Infelizmente, né? É triste falar isso. Não é uma ditadura, não é uma monarquia totalitária, nem uma monarquia absolutista, não é uma monarquia republicana, que nem a Não, o Reino Unido. Reino Unido e tal. Mas o que que é? É uma bagunça. É uma bagunça. Você tem cargos, você tem corrupção, você não tem o ombudsman, você não A tem corrupção é muito grande. a corrupção, você tem grupos armados que dominam regiões, você tem uma falha total de soberania do Estado para algumas regiões e para algumas pessoas. As pessoas fazem, os grupos poderosos que têm muito dinheiro fazem o que querem, do jeito que querem, na hora que querem. E isso é muito problemático, porque é como se você tivesse vários microestados dominados por. Aí sim, não pessoas não democráticas, porque no Hezbollah não tem eleição, né? Claro que não. Então, exatamente. Então, assim, é aí que tá o problema. Eu queria falar só. Aí a gente abre para pergunta, mas eu queria falar do Hariri. Porque ele é uma figura importante no país e em 2005 ele quase, né, o assassinato dele foi uma explosão de uma bomba, que ainda não se chegou num veredito do que aconteceu. É, assim, membros do Hezbollah estavam envolvidos, mas dizem, por outro lado, que quem executou foram sírios. Não sei, andando juntos, estão juntos, dá na mesma. É a mesma tudo coisa bem. com o atentado lá de Israel, que explodiram a AMIA, ou a Embaixada de Israel em Buenos Aires. Sim. Foi membros do Hezbollah, mando do Irã, Beleza, ele foi morto em 2005. Ele é um empresário libanês, bilionário, Uhum. e ele foi primeiro-ministro de 92 a 98 e depois de 2000 a 2004. E ele ficou um tempão, durante a Guerra Civil, ele ficou morando na Arábia Saudita. Foi lá que ele fez a fortuna dele. E ficou muito próximo do rei saudita e criou uma aliança, enfim, uma proximidade. E aí já explica parte da natureza, porque ele é sunita, das alianças que eu comentei há pouco. Então, ele é sunita, aliado com a Arábia Saudita. E aí, ele é um dos mediadores do acordo de Taif pós-Guerra Guerra Civil. de 90. Em 89, né? Uhum. E aí ele volta para o país para entrar na política. E ele morre em 2005, morto. E aí o filho dele continua e virou o primeiro-ministro. Depois ele já foi primeiro-ministro de 2009 a 2011 e depois agora de 16 a 2020. E aí também retrata um pouco daquela história. Uma outra figura é o Aoun. O Aoun. E aí, o que é? Você sabe um pouquinho dele? Quer falar um pouquinho dele? Eu acho que, assim, o pouco que eu conheço do Aoun é que é um cara pragmático. E ele é da velha política,
ou seja, não é da política do Hariri filho, é política Ah. do Hariri pai. Aham. E eu acho que isso é uma das coisas mais problemáticas que tem em relação à mudança de política. Ele vai fazer alianças de acordo com a necessidade. Ele declarou, depois da explosão, nós temos um problema com Israel. Podemos resolver o problema com Israel para depois fazermos a paz. É uma coisa assim. Político, eu acho que ele está muito preocupado com ele, com o partido dele, com os próximos a ele. Ele foi chefe do exército libanês É, nos anos 80. nos anos 80. Então, eu acho que ele é uma pessoa. Mas ele foi contra o acordo de Taif. Bom, então, tá É. vendo? Então, assim, ele foi contra os acordos de Taif porque Ele viveu na França porque exilado por 15 anos. soberania do Líbano, a política externa libanesa nesse acordo foi vendida para os sírios. Então, na hora que ele foi assinado, os libaneses perderam total soberania sobre a sua política externa, que ficou na mão dos sírios até 2005. Até 2004, 2005, quando teve o protesto lá que os sírios saíram. Então, eu acho que ele foi contra por causa disso, porque, obviamente, Sim. o acordo vendeu praticamente o Líbano para os sírios, né? Deu. Uhum. Os sírios falaram assim: podemos encerrar a guerra civil amanhã, mas vocês não vão mais controlar a política externa de vocês. Né? Lembrando que a Síria teve um grande movimento na guerra civil depois que ela descobriu que os cristãos maronitas tinham feito um acordo com Israel e que Israel, por um dado momento, quase conseguiu ajudar um governo do Bashir, né, ser eleito e eventualmente ter um Líbano pró-Israel, ou pelo menos pró-relação com Israel no norte, né? Eu vou abrir aqui um pouco para as perguntas, né? Superchat, estou olhando aqui. E eu não quero responder as perguntas sobre outro tema que não seja, né, do Expresso do Oriente Médio. Então, Até porque a gente tem hora marcada. então eu tô vendo aqui várias perguntas de Taiwan, tal. Essa daqui da Raquel. Gostaria de saber a sua opinião por que a ONU impõe tantas condenações por violar os direitos humanos a Israel e aos países que claramente o violam. São temas interessantes, mas eu queria. Você acha que o Xi Jinping vai invadir Taiwan? Quem falou isso foi o Deveison. O Veneno Mata falou: professor Rock vai nos trair igual o William Vac fez. Faz um vídeo no YouTube, faz um canal, né? E depois Sim. abandona e foi pra CNN. Ai. Não, mas eu vou ter que continuar fazendo aulas aqui, né? Ele não vai. Eu não vai, vou. eu deixar. Salve Rock, André, fugindo um pouco do tema da live, o que você acha que pode acontecer nos próximos meses em relação a China e Taiwan? Eu vou fazer uma aula geopolítica de Taiwan, gente, então aguardem, segurem firme, em breve. Boa noite, Renê. Você já pensou em fazer um curso sobre geopolítica? Já existe. Eu só não divulguei ainda no canal, porque eu fiz em outro canal, tal, mas eu vou fazer um para vocês daqui em breve. Vou colocar aí sobre o curso de geopolítica, sobre países muito importantes e interessantes. Ótima lembrança, o Juliano Ler. Chamem o Jaime Spitskovski para um papo bom sobre China e Rússia e suas influências no Oriente Médio. Seria top. Vida longa a esse podcast. Boa, Juliano. Vou falar com o Jaime. Um cara que viveu nos dois países, tem Exato. um jornalista. E ele cobriu a Rússia quando caiu, né? caiu o muro de Berlim. O Lucas falou o seguinte: caso o Líbano se torne um estado falido nos próximos anos, qual seria o impacto disso nos países vizinhos? Boa pergunta, fala André. Qual seria o impacto disso nos países vizinhos? Fala de novo. Se o Líbano se tornar um estado falido nos próximos anos, qual seria o impacto disso nos países vizinhos? Para Israel, o impacto seria zero, porque a fronteira com Israel é extremamente protegida e nada entra, nada sai. Para a Jordânia, poderia ter algum certo impacto, porque se você tem um estado falido, o lado libanês da fronteira com a Jordânia poderia ser afetada, apesar da Não, com a Jordânia Jordânia, a Síria, você está falando. com a Síria. Mas você tem uma... Cadê a tríplice fronteira aqui? Você tem uma tríplice fronteira. Não, Síria, Você tem- Jordânia. Não, mas você tem uma tríplice fronteira porque aqui não tem o Golan.
Ah, Você tem- sim, você- tudo bem, mas aí está em controle de Israel, né? Sim, então, mas poderia ter aí você poderia ter uma saída de pessoas do Líbano entrando na Síria, não tem muito controle lá, entrando na Jordânia e tal. Pode E, ser. e Israel não tem interesse na instabilidade da Jordânia. A da Síria, como Israel não tem nenhum tipo de relação, não tem nenhuma relação. Mas a Jordânia, além da maior fronteira, é um país amigo que Israel acabou de assinar um acordo de água, você tem uma economia entre os dois países, e a Jordânia você tem é um tampão estável que tampa o resto do Oriente Médio, tipo Iraque e Irã, Sim. para encostar em Israel, É. né? Então você tem aí, é importante essa estabilidade. Eu acho que afetaria mais a, poderia afetar a Síria, poderia afetar a Turquia e afetaria a Jordânia. Acho que um outro problema seria aquilo ali virar um paraíso, um safe haven, né? Um santuário para o Hezbollah, Com certeza. e para outros grupos radicais. Então, acho que esse seria um problema sério. Refugiados seria um problema sério também. Quem que fez a pergunta? O Lucas. Então, eu colocaria na equação santuários para grupos radicais e refugiados. Lembra que a guerra da Síria, o impacto dos refugiados causou uma revolução, um terremoto político na Europa. Brexit, em muitas medidas, é um reflexo disso. Isso. Toda a discussão na Alemanha, Schengen, fechamento de fronteiras, tensões dentro da União Europeia. O projeto europeu ele foi chacoalhado por causa da questão dos refugiados da Síria. Imagina se o Líbano acontece isso, que já é um país bem mais aberto, mais conectado com o mundo todo, assim, é mais forte do que a Síria. Com certeza. Tem muita gente com conexão no Líbano de muitos lugares. Seria mais fácil para as pessoas saírem e começar a receber abrigo, mas ia vir muito mais gente, ia ser bastante traumático, eu acho, na questão de refugiados. Eu ainda sou cético, eu acho que não vai, o mundo não deixa. Não vai chegar nisso, É. também concordo, mas ele falou, o que o Lucas levantou se, né? Sim. Parabéns, ele mesmo mandou um outro. Parabéns pelo podcast, acompanho e curto muito o trabalho dos dois. Legal, Lucas. O Tron Space, cenário top. O André vai ser fixado no podcast. Falei que o André, nós estamos aqui reunidos no Expresso do Oriente Médio. Uma vez por mês, a gente vai sentar e discutir, falar de algum tema, algum assunto, algum episódio, algum evento, algum país do Oriente Médio. Então, esse é o formato desse O projeto. nome do aqui. programa, tudo isso vai ser A gente vai desenhar melhor. vai ser desenhado para ser o podcast do Expresso do Oriente Médio com Reni, com Rock André, com Rock Leist, no caso, né? Gente, você poderia fazer, isso é o CS Oliveira, você poderia fazer mais vídeos indicando livros sobre determinados assuntos? Vejo muitas pessoas nos comentários dos vídeos pedindo. Eu sempre coloco, por exemplo, toda semana no meu Instagram, nos finais de semana, tem indicação de leitura. Eu tenho destaques no Instagram com isso. Eu sempre comento. E aqui eu já falei, né? Tá aqui, ó. Olha aqui, uma lista aqui ainda são em inglês, se bem que o Diplomacia do Isso é Kissinger importante. tem em português, que é esse daqui. Esse é um livro clássico, esse é tipo o que o Armas, Germes e Aço, que eu sempre falo sobre geopolítica quando me perguntam um livro básico. Esse daqui é um livro básico de relações internacionais, de política e de diplomacia, obviamente. Então, Kissinger, Diplomacia, esse tem em português. E tem outros aí. O André tá com um na mão. Aqui. Bom, esse aqui é um clássico, né? Que conta a história de Israel do começo do sionismo até os dias atuais, do Howard Sahar. O livro tem uma Bíblia, isso aqui. Tem 1.200 páginas. Para quem ficou me perguntando aqui, depois eu mostro. Isso aqui tem vários livros sobre Israel. Esse é um compilado que conta a história de Israel
desde os primórdios do sionismo até os dias atuais. Ou seja, aqui tem história das guerras, história do desenrolar das guerras, a criação do exército, a criação do serviço secreto, a estratégia de segurança nacional de Israel, tá tudo Tá aqui. tudo aí. Só mandar. Agora, ó, e tem um outro aqui embaixo. Qual deles você quer? Vamos botar. O No War? Não, o On War, o último. Que é o clássico de estratégia. Esse livro não é fácil, ele existe em português, que é o Da Guerra, em português chama Da Guerra, do Clausewitz. Clausewitz é prussiano, ele é um dos pais da estratégia junto com Sun Tzu. Não é um livro fácil, isso daqui é profundo. É verdade isso. Mas é uma leitura, assim, fundamental se você quiser estudar a guerra, estratégia e, enfim, relações internacionais também tem que ler. Mas é uma leitura mais difícil, não é para qualquer um, só para quem tiver afim mesmo. E aí os outros a gente deixa para a próxima, tem o War of Necessity and War of Choice, do Richard Haas, e Utility of Force, que são dois livros bem legais também. Vamos ver o que mais que tem aqui de... Nossa, tem vários outros aqui, peraí. O JJ, o JJ. Segundo livro que fala de um futuro próximo, a Rússia declara a guerra à China devido à aliança com uma das nações envolvidas no conflito secular da Palestina. Qual seria essa nação? Como é que é? Segundo um livro que fala de um futuro próximo, a Rússia declara guerra à China devido à aliança com uma das nações envolvidas no conflito secular da Palestina. Qual seria essa nação? Eu não sei que livro é esse. Não vejo esse cenário também. Aliança da China com uma nação. E a Rússia declarar a guerra à China. Hoje nós estamos longe dessa ideia. Ao contrário, eu tenho um vídeo meu, uma aula que eu falo da aliança mais perigosa do mundo, que é a aliança entre Rússia e China, cada vez mais forte, cada vez mais sólido, apesar das diferenças. O Henrique Prestes, estou lendo o livro A Porta dos Leões sobre a Guerra dos 6 Dias. O Brasil seria uma superpotência se fosse unido como os israelenses? Ele não perguntou, ele afirmou. O Brasil seria uma superpotência se fosse unido como os israelenses. É de admirar. Comentários, André? São países diferentes que tiveram suas formações diferentes, guerras diferentes. Israel é um país novo, uma nação que foi montada por refugiados que não tinham nenhuma outra opção a não ser lutar. Depois de um genocídio. Depois de um genocídio, um país pequeno, e a estratégia, obviamente, usada na Guerra dos 6 Dias, como ele levou Israel a ter uma das maiores conquistas de território no menor tempo possível da história da guerra, né? Na Guerra dos 6 Dias. Então, realmente a Guerra dos 6 Dias era estudada e ainda estudada até os dias de hoje, porque se precisasse repetir, acho que não conseguiriam, né? Porque foi realmente... foi muito rápido e foi muito forte, foi extremo. Não tinha como um outro lado falar que ganhou a guerra como aconteceu em 73. A Joyce mandou aqui um superchat, obrigado Joyce. O Victor Gazotti também, obrigado. O Matheus Gomes, obrigado. O German Gross. Só fazer o sorteio, que eu acho que é... Quero meu mapa, Joyce. André e Roque, obrigado por compartilhar conhecimento. German, tem mais um monte de gente aqui. Eu não vou ler as outras perguntas. Eu só vou fazer o sorteio do mapa para a gente poder encerrar. Como que a gente vai fazer? É só clicar aqui. 28 pessoas mandaram superchat, clicar, sortear o número, vai passar o número e a gente vai tem clicar. o sorteador. Dá um zoom aqui. Não vai dar, você vai ter que ir ali. Tá. Pode voltar. Beleza. E eu vou clicar aqui, são 28 pessoas que colocaram sortear agora. O número sorteado foi o 23. Então vamos ver quem mandou a 23. Quem é o 23? Vamos contar. Se for 28, conta 5 para trás. 28, 27, 26, 25, 24, 23. Érico Najib. Érico Grande Najib. Érico Najib. Ganhou, Érico. Tá aqui. E ele mandou uma pergunta: perspectivas de melhoras do Líbano. Minha família de lá ficou extremamente Exatamente o que eu ia falar. com a situação atual. Obrigado, Roque e André. Eu ia falar exatamente isso. Eu falei pelo sobrenome dele. Eu ia falar que ele é...
Eu ia até chutar a região que ele é, mas eu não vou me arriscar. Muito bem, Érico. Então, Érico, né? Não, não é Érico, é Henrico. Falando o nome dele errado, não pode falar o nome errado, já basta que fala o meu nome errado. Manda uma Desculpa, mensagem Henrico. no seu Insta ou no e-mail. gmail.com. Isso, me manda uma mensagem no Instagram, uma mensagem privada, ou me manda um e-mail. Não, me manda no Instagram que é mais fácil. Hoje em dia. Isso, não, aí no Instagram você me chama, tal, me manda mensagem e eu vou falar com você e a gente vai te entregar o mapa e nós vamos autografar aqui. Eu não vou destruir o mapa, né? Eu só vou fazer uma pequeno rock aqui no canto. Mas Uma aranha aí. não. Eu preciso de uma folha para testar isso aqui, antes não vai dar errado. Não, uma folha branca só para escrever. Enquanto isso, Não, porque tá. Essa daqui não vai dar. Vou Não. ter que autografar depois. Beleza. Henrico, parabéns. Mas pro resto, gente, em breve nós teremos vários outros mapas, inclusive de outro tamanho maior. E aí a gente vai disponibilizar à venda quem quiser para ficar estudando o tabuleiro da geopolítica do mundo. Fala, bom, Dani. não. Acho que para terminar a gente podia falar que é o próximo Expresso do Oriente Médio. Mas não adianta a gente falar que vai ser sobre alguma coisa e depois chega na hora Ó, acontece outra coisa. então vamos colocar assim, o Oriente Médio, pessoal, é uma corda bamba, né? Isso. Você não sabe. Você viram aquele filme que o cara cruza o World Trade Center com o pau lá? Como é que chama aquilo lá? A travessia. Uma coisa assim. É. E a gente pretende que seja sobre o Catar. Isso. E tem muita coisa para falar do Catar, é extremamente interessante, mas o Oriente Médio pode, em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, mudar. E, inclusive, se mudar e se acontecer alguma coisa, a gente sempre pode antecipar um programa, dependendo do que pode acontecer. Se eu tiver Então, uma coisa. muito grave. É que já ia ter de qualquer jeito hoje. Ia ser já do Ia, Catar. ia ser do Catar hoje, estava marcado já. Então acompanhe o Expresso do Oriente Médio com o professor Roque e André Leist. Obrigado mais uma vez. Divulgue para seus amigos, para quem gosta de Oriente Médio. Acho que é o melhor e o maior programa de Oriente Médio no YouTube do Brasil. Já acabou de estabelecer e já virou. Isso que é confiança, gente. Vocês estão vendo. Bom, quero agradecer. Tivemos um monte de gente. Quantas pessoas no final? 14.200. 14.200 no total. 1.200? 1.300 simultaneamente. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo, do nosso cenário. Estamos aqui dedicados a essa conversa, esse debate com vocês. Fala. Não, eu ia falar o seguinte: todos os vídeos que a gente faz no canal do professor Roque vão ir para o meu canal do YouTube, André Leist. Também. Então, se vocês quiserem também seguir lá, ativa o sininho no André Leist. Não tenho ainda 500 milhões de seguidores que nem o professor, mas vamos chegar lá. Mas em breve vai então, todos os conteúdos, eu tenho um monte de conteúdo à parte de Israel que está lá, de Oriente Médio, e esse conteúdo que a gente está fazendo aqui também vai para o canal do André Leist no YouTube. Então, sigam lá também. Recado dado, muito bem. E lembra que está no Spotify, no podcast. Isso, outro dia eu fui jantar e aí eu tava sentado ali na mesa e chegou um cara assim pra mim e falou assim, pô, eu tava hoje eu corri de manhã no Ibirapuera ouvindo Geopolítica da América do Sul 2. Eu falei, pô, que legal. Então as pessoas, podcast, né, é útil, você não quer ficar vendo aqui, você vai ouvindo. Então acompanhem também lá, para quem preferir, mais fácil, às vezes não tem que ficar olhando para a câmera. Não se esqueçam de dar like aqui, para quem não deu. Seguir o canal, tem várias pessoas que não seguem o canal ainda. Ativar o sininho. Compartilhar, muito importante. Mais pessoas, não paramos de crescer. Vamos bater em breve os 300 mil. E rumo, né, a próxima plaquinha, que é de 1 milhão. E venho debater com o professor Roque. Até mais, gente.